Olá, sou o pastor Júnior Ferreira, da Igreja Presbiteriana de Itapaci. A leitura bíblica de hoje encontra-se no primeiro livro de Crônicas, capítulos 9 e 10. Para o melhor aproveitamento, sugiro que você leia a passagem bíblica antes de ouvir o áudio. Meu desejo e oração é que sejamos edificados pela Bíblia. O capítulo 9 narra os habitantes que habitaram em Jerusalém após o exílio de 70 anos na Babilônia. A primeira parte, versos 1 ao 9, descreve um panorama geral sobre a causa e quais tribos de Israel voltaram a habitar na cidade de Jerusalém. A partir do verso 10, começa a descrever por função quais foram aqueles que retornaram: os sacerdotes, versos 10 ao 13, os levitas, versos 14 ao 16, os porteiros, versos 17 ao 27, os encarregados dos utensílios, versos 28 ao 32, e os cantores, versos 33 ao 44. O capítulo 10 inicia narrando a segunda parte do livro de 1 Crônicas. A partir desse capítulo, encontraremos os eventos descritos conforme o livro de 2 Samuel. A primeira parte do capítulo, versos 1 ao 27, descreve a derrota do exército de Israel contra o exército dos filisteus e a morte do rei Saul e seus 3 filhos. O capítulo encerra, versos 8 ao 13, descrevendo que a morte do rei Saul ocorreu como juízo de Deus pelos pecados que cometeu. A leitura de hoje nos ensina sobre a importância de nossas vocações e a consequência prática da nossa desobediência à palavra de Deus. Aqueles judeus que tiveram o privilégio de voltarem para sua terra após 70 anos fora, voltou com o chamado para a mesma vocação de outrora. Já o rei Saul, séculos antes do exílio, recebeu a morte como juízo do Senhor por ter desempenhado sua vocação com desobediência e infidelidade. Seja qual for a função pela qual o Senhor te chamou a desempenhar, ela é um privilégio e deve ser desempenhada para a glória de Deus. Diante disso, a palavra de Deus nos exorta a algumas aplicações. Primeira, comece a desempenhar a sua vocação hoje. A palavra de Deus afirma que o Espírito Santo nos concedeu habilidades para desempenharmos na igreja e, consequentemente, na sociedade. Segunda, comece a desempenhar a sua vocação para a glória de Deus. Infelizmente, corremos o risco de reivindicar a glória que pertence somente a Deus. Por isso, não busque reconhecimento, gratidão ou prestígio dos seres humanos por obedecer a Deus. Terceira, arrependa e confesse o seu pecado de desobediência vocacional em nome de Jesus Cristo. Talvez você saiba qual o seu chamado, mas possui medo e insegurança. Porém, confie no Senhor Jesus. Deus te perdoará e te capacitará.